Para a gente continuar a fazer esse movimento junto com você, de explicar exatamente como essa operação foi realizada, é preciso entender que a Polícia Federal vai tentando balizar a investigação e fazer uma montagem de um esquema. E de acordo com o que foi denunciado pela Polícia Federal e também que aparece no documento divulgado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, todo esse processo era dividido em questões que são muito singulares. Ataque às urnas eletrônicas, tentando desacreditar o processo eleitoral. Eles envolvem ainda questões que são balizadas à Covid-19, reuniões que têm o objetivo de disseminar um número maior de informações que são inverídicas. E para isso, a utilização, de acordo com a Polícia Federal, de todos os braços que naquele momento estavam sendo utilizados pelo governo federal, justamente na figura do ex-presidente Bolsonaro, ministros e também militares. E dentro dessa movimentação, para que o sistema fosse orquestrado, de acordo com o que aponta o inquérito, nós tínhamos uma divisão por núcleos. E são 6 núcleos. E quando analisamos toda essa papelada e também os parágrafos, tudo que vai sendo descrito pela PF e também pelo Supremo, isso precisava funcionar de maneira conjunta. E tem momentos de funcionamento. Antes do primeiro turno, durante o processo, até a chegada do segundo turno, e muito se apura. Inclusive, isso é o que baliza, pelo menos parte das prisões que nós acompanhamos até agora, é que parte do que foi realizado e visto pela Polícia Federal como uma atitude ilícita e errônea, isso ainda poderia estar acontecendo. E por isso que algumas pessoas foram presas. Nós separamos alguns trechos justamente desse inquérito, é um inquérito longo. Então a gente separou aquilo que você consegue fazer uma linha de raciocínio junto comigo, para que nós conseguimos entender como funcionavam esses 6 núcleos que temos até agora. E lembra lá no começo do jornal que eu te mostrei as pessoas que foram presas? Elas vão aparecendo ao longo desses núcleos, pelo menos entendendo um pouco da funcionalidade de cada uma delas. A gente vai exibir aqui no nosso telão exatamente o primeiro núcleo, que é o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. De acordo com o que foi definido, eu vou repetir isso aqui, pela Polícia Federal, essa era a forma de atuação: produção, divulgação e amplificação de notícias falsas quanto à lisura das eleições presidenciais em 2022, com a finalidade de estimular os seguidores a permanecer na frente dos quartéis e também nas instalações das Forças Armadas. O objetivo ali, de acordo com a investigação, é criar um ambiente propício para um golpe de Estado. Isso ia ganhando, de acordo com a investigação, eu quero frisar sempre isso aqui, essa narrativa que era sendo criada naquele momento por Jair Bolsonaro e pelas pessoas que aparecem hoje dentro dos mandatos. E aqui nós temos aqui Mauro César Barbosa Cid, o Mauro Cid, que foi preso. Hoje, essa delação premiada que foi feita por ele é o que embasa a operação que nós estamos vendo hoje. E temos ali também outros nomes que são importantes e que vão aparecendo ao longo desse processo. E automaticamente, de acordo com a polícia, Mauro César Barbosa, o Mauro Cid, era quem conseguia articular, junto com essas outras pessoas, esses movimentos, aumentando e dando mais força para o núcleo de desinformação. Vamos então para o segundo núcleo, apontado pela Polícia Federal e que traz mais um desdobramento. É um núcleo responsável pela incitação de militares ao golpe de Estado. Aqui nós temos Braga Neto. Braga Neto é aquele que foi concorrer às eleições, pelo menos uma tentativa de segundo turno do presidente Bolsonaro quando o Mourão sai. E a gente vai puxando e fazendo essa arquitetura aqui junto com você. Temos também o coronel que está nos Estados Unidos, Bernardo Romão Correia Neto, e que agora deve voltar para o Brasil e mais uma vez Mauro Cid aparece. Nesse segundo núcleo, nós temos exatamente os ataques contra os militares que discordavam dessa possibilidade de golpe de Estado. E automaticamente eles eram realizados de uma maneira, como foi descrita aqui, difusa, em vários canais. Inclusive, durante essa investigação, havia o vazamento de nomes de militares que, durante as reuniões organizadas, então, por esse núcleo e por essas pessoas apontadas aqui, esses nomes vazavam, apareciam em vários veículos de comunicação como pessoas que poderiam estar conspirando contra o próprio governo naquela época. Vamos então para o terceiro núcleo, entender como ele era sendo formado. E aqui nós temos o núcleo jurídico. Como a gente olha para essa minuta, era necessário um assessoramento. E é justamente o que eles vão descrevendo aqui. Um assessoramento e elaboração das minutas de decretos, tentando encontrar um fundamento jurídico e também doutrinário para que, nessa forma, eles conseguissem elaborar uma minuta que conseguisse, de alguma maneira, fortalecer essa ideia de golpe, então uma tentativa contra o Estado de Direito. E aqui nós temos nomes que foram aparecendo aqui. O Mauro Cid, você vai perceber, você vai ler bem no finalzinho, ó, você que acompanha junto comigo, percebe que ele está em todas.
Em todos esses núcleos, ele vai tendo esse contato e nessas 135 páginas do documento divulgado hoje, ele vai fazendo esse movimento. Aqui temos outro nome importante, ó, tá vendo? Anderson Gustavo Torres, ex-ministro do governo Bolsonaro e que também assumiu o cargo como secretário no DF. Vamos rodar. Vamos então para o quarto núcleo, para que a gente se aproxime do final desse organograma que foi montado pela Polícia Federal. É o núcleo operacional de apoio às ações golpistas. A partir dessa coordenação, de uma interlocução justamente com o ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, era o Mauro Cid, dentro desse esquema, que atuava em reuniões, planejamento e execução das medidas, no sentido de manter aquelas manifestações que nós mostramos aqui acontecendo dentro dos quartéis. E aqui, quando a gente vai olhar os integrantes, nós temos mais uma vez Mauro Cid e olha quem está aqui, Rafael Martins de Oliveira, um dos nomes, exatamente quem foi preso hoje. E trazendo esse levantamento, ele também tinha um elo. Quando você vai ler esse documento, você tem a chance de fazer isso, inclusive, se acessar a internet, você consegue ver que em vários momentos há uma conversa com o Mauro Cid, onde ele pergunta se as manifestações vão conseguir apoio financeiro. Há um valor de um montante entre uma delas que chega a quase R$100 mil. Mas se essas pessoas terão a garantia de que elas vão poder ir para essa manifestação e terão apoio se necessário. E agora a gente chega no quinto núcleo. Vamos abrir aqui. Nesse quinto núcleo, a gente vai entender como esse ato de ser mais operacional, ele tinha uma rede de apoio justamente tentando dar mais musculatura para as ações golpistas. A partir dessa forma de atuação, a gente tem a coordenação de algo que era muito específico, que era uma análise de dados e informações. Mais uma vez, essas informações eram colhidas, levadas até o presidente Bolsonaro, e ali tinha algo que é muito levantado dentro do processo. Quando a gente olha esse monitoramento do itinerário e deslocamento, nós temos quase que uma base de informações funcionando de um modo paralelo, onde é citado aqui Alexandre de Moraes, parte de trajetos que foram realizados por ele, inclusive no final do ano que o Emerson mostrou aqui para a gente, isso era monitorado por esse núcleo de inteligência paralelo. E aqui nós temos Augusto Heleno, o general Heleno, figura que esteve ali no GSI e que já deveria ter prestado depoimento na semana passada, quando nós te mostramos o caso da BIM, mas que ainda aguarda as informações naquela operação. Isso aqui é um ato diferente. E temos aqui Mauro Cid, mais uma vez, compondo parte dos integrantes. Chegamos na última, então. Vamos para o último núcleo que temos aqui. Núcleo de oficiais de alta patente com influência para apoiar os outros núcleos subsequentes. O que temos aqui é esses militares que tinham uma patente mais alta, uma respeitabilidade imensa e, de alguma forma, eles usam esse processo de acordo com a Polícia Federal para conseguir atuar e conseguir endossar, como foi definido, você está vendo pelo documento, as medidas que podem chegar a um golpe de Estado. Temos Braga Neto nessa situação que ele aparece logo aqui na primeira linha, além do Estevam Teófilo Gaspar. Ele que, inclusive, disse que prosseguiria o movimento se o presidente Bolsonaro assinasse a minuta. A gente resumiu para você, porque o processo é muito mais longo, exatamente como funcionavam esses 6 núcleos e como essa operação da Polícia Federal ela foi montada e qual o esquema que chega exatamente hoje, nesse momento, e quais são também os possíveis desdobramentos.